Olá! Seja muito bem-vindo a mais um vídeo deste canal e hoje nós vamos falar sobre lei da atração. Eu vou trazer para vocês 3 erros que talvez você esteja cometendo aí no seu processo de lei da atração, de manifestação. Digamos que você está aí, já estudou um pouco sobre lei da atração, está praticando, está visualizando, aí você vem e fala, Jailma, nada acontece. Eu tenho aqui o meu desejo, eu visualizo, e não consigo, não manifesta nada na minha vida. Pode ser que você esteja cometendo esses 3 erros, porque eu cometi esses 3 erros e por isso eu estou trazendo eles aqui para que você não cometa eles, ok? E vamos lá para o primeiro. O primeiro é que você tem que decidir verdadeiramente o que você quer manifestar. Sem ficar pulando de galho em galho, sem ficar mudando essa decisão, mudando o que você está escolhendo. Exemplificar para vocês. Eu, por exemplo, decidi monetizar aqui o canal do YouTube até o final do ano, ou mais especificamente, ganhar 1.000 inscritos até o final do ano. Inclusive, se você ainda não é inscrito aqui do canal, se inscreva aqui para contribuir comigo, caso você goste aqui dos conteúdos e acompanhe aqui o canal. Então, eu tomei uma decisão. Aí, de vez em quando, passa na minha cabeça um pensamento. Ai, nossa, será que eu crio um novo canal? Um canal mais nichado para ficar com 2? Aí, no mesmo momento, eu penso, Jailma, volta pro foco. O seu foco é conseguir 1.000 inscritos nesse canal. Então, eu, Jailma, decidi isso e eu só vou me permitir a pensar em outras ideias, a colocar em prática outros projetos, que seja criar um novo canal, depois que este tiver atingido os 1.000 inscritos, que é o que eu estou escolhendo manifestar. Então, digamos que eu, Jailma, aí voltando, que eu lembrei aqui de outra coisa, eu lembrei do professor Hélio Couto, de uma aula que eu assisti dele, que ele falava justamente sobre isso, sobre você ficar mudando de decisão do que você quer manifestar e por isso você não manifestava nada. Aquilo que você estava escolhendo não chegava até você. Então vamos dizer que você esteja escolhendo manifestar um carro. E digamos que esse carro é um T-Cross 2025. Então você tá lá, você visualizou o carro que você quer, o ano desse carro, no caso 2025, esse carro é de cor preta, ok. Então você visualizou, você decidiu, é esse carro aqui, eu quero trocar de carro, quero comprar um carro e eu quero comprar esse carro, ok. O seu pensamento, né, está encaminhando aquela energia, aquela vibração para atrair esse carro para você. Então, você está pensando, está visualizando o carro e tudo mais, e o seu pensamento está indo de encontro com o que você quer para ele se manifestar na sua realidade. Esse desejo, né? Da lei da atração. Digamos que quando tiver quase, tipo, passou um mês, uma semana, que a gente não tem como saber quanto tempo vai levar para manifestar. Mas digamos que passou aí uns 15 dias, um mês, você aí nesse foco de visualização, de manifestação desse desejo. E aí, quando a vibração do seu carro, do T-Cross, está quase encontrando o que vai fazer com que se materialize na sua realidade, você passa por um outro carro. Vamos pensar aqui, qual carro? Um Volvo. Você passa por um Volvo e você fala, nossa, que carro lindo. Eu acho que eu vou trocar, eu acho que o meu carro novo vai ser um Volvo. Entende? E aí você vai ser um Creta, que seja. Vai ser esse outro carro, porque eu tô achando ele mais bonito. Então a sua energia e a sua vibração desse T-Cross que tava aqui, ó, quase encontrando, some. Porque agora você está escolhendo outro carro. Então você vai começar de novo essa vibração para esse novo carro. Aí, digamos, está quase chegando, você, opa, será que esse aqui é melhor? Ou seja, você que está naquela de que, nossa, eu não consigo manifestar meu carro novo, nossa, eu não consigo manifestar a compra do meu carro. Por quê? Você está mudando de ideia o tempo todo. Então, você agora envia uma frequência, daqui a pouco envia outra frequência. Essa frequência que você está enviando não vai conseguir encontrar com nada. Entende? Então, é importante que você decida exatamente o que você quer
e que você siga em direção àquilo que você está desejando. Seu pensamento é esse carro, e é esse carro, você não vai se distrair, entende? Você não pode se distrair. Esse é o primeiro erro que você pode estar cometendo no seu processo de manifestação, né, da lei da atração. E era um erro que eu cometia muito. Até que eu vi essa aula do professor L. Couto. Eu falei, olha aqui onde é que eu estou errando nesse processo de manifestação. Por que as coisas estão demorando tanto? Entende? Então é isso. É você decidir ali e manter o seu foco. Esse é o primeiro erro. O segundo erro, tô olhando aqui porque eu anotei para não esquecer para vocês. O segundo erro é você não entrar em ação. Você quer terceirizar todo o processo de manifestação do seu desejo para o universo, para a lei da atração. E isso não vai acontecer. Você tem que entender que você faz parte desse processo. Você tem que entrar em ação. Voltando aqui com o exemplo que eu dei aqui do canal do YouTube. Se eu coloquei a minha intenção e a minha decisão de, não, eu vou atingir os meus 1000 inscritos até o final do ano nesse canal. Então, mandei aqui, ó, pro universo, visualizo, agradeço, comemoro cada inscrito que se inscreve aqui no canal, que entra aqui no canal, e penso como que eu posso melhorar, o que eu posso criar de conteúdo que vai contribuir com as pessoas. Eu já estou entrando em ação quando eu estou pensando isso. Agora, só eu pensar isso e só eu desejar esses 1000 inscritos, e se eu não gravar o vídeo, se eu não sentar, igual eu estou fazendo aqui e agora, gravando esse vídeo para vocês, daqui a pouco editar o vídeo, daqui a pouco subir o vídeo para o YouTube e disponibilizar para que outras pessoas possam ver, se interessar pelo meu conteúdo e decidir se inscrever, se eu não fizer isso, se eu não entrar em ação, eu nunca vou alcançar esses 1000 inscritos. Agora, ao passo que eu entro em ação, eu gravo vídeos, eu pesquiso no que as pessoas estão interessadas, no que eu posso contribuir, daí eu gravo esses vídeos, o universo se encarrega de mostrar os vídeos para as pessoas que estão procurando esse tipo de conteúdo e que o meu canal vai ser contribuição para elas. E para elas decidirem se inscrever nele. Mas eu entrei em ação. Então você quer escolher o carro, você vai ficar atento, pode ser que esse carro esteja um pouquinho acima das condições que você tem hoje, mas é o seu sonho. Então, o universo vai movendo aí, transformando, e vai aparecer uma nova oportunidade de trabalho para você. Vai aparecer uma promoção no seu serviço que você vai ganhar mais, receber mais. Você é profissional autônomo, vai aparecer outros clientes, você vai ter uma ideia de um produto, uma ideia de um serviço novo dentro da sua área, que você vai oferecer e vai aparecer novos clientes, que vai te possibilitar receber este carro novo, né? Manifestar esse carro novo. Que seja, você vai numa quermesse, participou de um bingo, e o prêmio do bingo é um carro. E daí você se inscreve, percebeu a ação? Você se inscreveu, você comprou a cartelinha lá do bingo, você participou, e pode ser que aquilo ali seja a sua oportunidade, a sua conexão com esse desejo, né? Que a lei da atração está proporcionando ali que atue na sua vida. Mas existe uma ação. Você não vai visualizar, passar todos os seus dias, eu acordei de manhã e estou visualizando antes de dormir, eu visualizo, e é só isso que você faz. Porque não vai funcionar. E eu entendo que esse é um grande erro. Por isso que eu até vejo algumas pessoas, sabe aquele livro O Segredo? Que é um livro que eu gosto muito, foi o primeiro livro que eu li da Lei da Atração, inclusive tem até um vídeo aqui no canal falando sobre isso. E muitas pessoas falam, porque por causa por causa do segredo, a Lei da Atração. E as pessoas meio que, é como se fosse cair do céu. E as pessoas têm um pouco desse pensamento mágico, digamos assim. Não, vai cair do céu, vou ficar aqui sentada, de repente alguém vai bater na minha porta e vai falar, oi, você ganhou um carro. Mas não é assim que funciona. Nossa, que bom que fosse, mas não é. Então a gente precisa entrar em ação, entrar em movimento. Tem até uma frase, eu tenho aqueles post-its ali, e tem um post-it aqui embaixo, que tem uma frase que é: caminhe
e o caminho será mostrado. Caminhando, caminhe e o caminho se abrirá. Eu acho que é isso o nome da frase. Para me lembrar sempre que eu tenho que caminhar. Caminhar quer dizer o quê? Eu estou aqui, ó, colocando um passinho, depois o outro passo e seguindo em frente. O caminho vai se abrindo para alcançar o que eu desejo. Então, esse, de novo, foi um dos erros que eu cometi e por isso estou trazendo aqui para vocês e pode ser o segundo erro aí, um dos erros que você está cometendo no seu processo de manifestação, de cocriação da sua realidade, cocriação de um desejo seu, ok? Então, se atente para você começar a mudar essa questão. Entrar em ação, ficar atento ao que você pode fazer para continuar nessa energia e na vibração do que você está escolhendo. Terceiro erro, continuar com o mesmo padrão de pensamento. Pensa aqui comigo. A vida que você está levando agora, essa realidade que você está, a casa que você mora, o salário que você recebe, o seu relacionamento, seu corpo, tudo. Ele está aqui nessa realidade porque ele foi criado por pensamentos seus lá de trás, do passado. Seja de uma semana, de um mês atrás, de um ano atrás, de 10 anos atrás, dependendo da potência desse pensamento e do quanto você foi cultivando ele na sua vida. Então, se você, por acaso, está aqui, emite um desejo, faz uma decisão ali, está entrando em ação para alcançar o seu objetivo, contribuindo ali com a lei do universo, com a lei da atração, mas você continua com o mesmo padrão mental que criou essa sua realidade agora. Com o mesmo padrão mental que te trouxe esse carro que você não gosta, essa casa que você não gosta, nesse bairro que você talvez não goste, o corpo que você não está se sentindo confortável, esse relacionamento que não está legal. Foi trazido por pensamentos, que esses pensamentos geraram emoção, que essa emoção se conectou com uma vibração, com uma energia que trouxe essa realidade que você tem, que você está. Então, você tem que mudar o seu padrão de pensamento. Tá, eu escolho um carro novo, nossa, esse carro aí é um carro um pouco acima do que eu tenho hoje, então eu sei que eu tenho que mudar um pouco o meu pensamento, às vezes eu acho que eu não mereço esse carro, porque talvez ninguém da minha família tenha tido um carro assim, bom, nesse nível, e será que eu mereço? Será que eu posso? Pode existir esse tipo de crença. Uma crença de escassez, será que eu vou comprar esse carro, vou comprar financiado? Será que eu vou conseguir dar conta de todas as parcelas desse financiamento? Eu vou dar conta? Eu não dou conta, eu não sou bom o bastante. São crenças. Então você tem que começar a mudar o seu padrão de pensamento. Para o seu padrão de pensamento, mudar o seu sentimento com relação a ter aquele bem material, com relação a ter aquele relacionamento que você está almejando, com relação a ter a casa que você está almejando. Eu, por exemplo, eu comecei esse canal. Antes, eu não tinha um canal, eu tinha um desejo, mas eu nunca tinha tomado a decisão. E eu tomei uma decisão. Se eu não, até aquele momento, eu não tinha tomado uma decisão de criar um canal, era por conta de crenças e pensamentos que eu tinha. Ah, eu não vou dar conta de gravar tantos vídeos. Eu não vou dar conta, né, do meu trabalho. Eu não vou dar conta. Será que eu consigo? Então, se agora eu já criei o meu canal, já mudei o meu padrão de pensamento, mas eu tenho que mudar ainda mais o meu padrão de pensamento para atingir esses 1000 inscritos, para monetizar o meu canal. Compreende onde eu estou querendo chegar? Porque você tem que acreditar que isso é possível. Porque se você não acredita, se você não sente ali que é possível, e a sua mente vai meio que direcionar se você acredita ou não, é o que vai dizer se vai se manifestar na sua realidade ou não. Eu lembrei aqui agora de uma pessoa, é um empresário que eu sigo lá no Instagram, e ele diz que ele não acredita em lei da atração, essas questões mais esotéricas e tudo mais, tipo lei da atração, signo, tarô, essas coisas. Ele disse que ele não acredita, né, e tudo mais, acredita em você trabalhar ali, conquistar, né, o que você deseja, que é o óbvio.
É o que, inclusive, eu estou passando aqui para você agora. Independente, existe a lei da atração, mas a lei da atração é o que também? A ação. Tem que entrar em ação, né? Para manifestar na sua realidade. E aí, mas ele comentando, ele é um empresário de sucesso, tem uma empresa milionária que fatura muitos milhões ao ano e tudo mais, grande, que está sempre ali em crescimento. E outro dia, ele comentando sobre isso, e projeto novo que é criado, empresa nova que ele cria, não é só uma que ele tem, enfim. E eu gosto de acompanhar pessoas que são empresárias, que têm múltiplos negócios, para eu me conectar com aquela realidade. Porque eu escolho uma realidade próspera também, né? E isso também é interessante para a manifestação. E daí que ele falando que alguém perguntou se em algum momento ele duvidou que ele ia alcançar o que ele tem hoje em dia, a família que ele tem, a empresa que ele tem e tudo mais. Ele falou, jamais. Eu sempre acreditei que eu alcançaria o que ele se propôs a conquistar. Entendem? Eu escolho faturar 10 milhões de reais. Em nenhum momento passou na cabeça dele de pensamento que ele não alcançaria aqueles 10 milhões. Então, por mais que ele não acredite na lei da atração, ela funciona. Ela está ali. Ele acreditava, ele visualizava a vida que ele queria, ele estava em ação para realizar e para manifestar toda aquela realidade que ele estava almejando e manifestando, a gente trazendo aqui para o nosso meio aqui da lei da atração. Ele disse que todos os dias ele falava na mente dele, mentalmente, você consegue, sua empresa vai faturar X milhões. Se ele tivesse com um projeto novo, esse projeto é um sucesso. Esse projeto já é um sucesso. Esse projeto já faturou X milhões. E, diariamente, a todo momento, era esse tipo de pensamento que ele tinha. Esse tipo de pensamento, que é o pensamento que vai atrair. Se ele estava ali plantando uma empresa milionária, era isso que ele ia colher. Porque ele estava entrando em ação, ele estava decidido, olha aqui o foco, a decisão, ele estava em ação, porque ele estava trabalhando, fazendo o que tinha que ser feito, aparecia uma oportunidade, ia lá e pegava aquela oportunidade, era um network, uma pessoa que poderia contribuir ali com o que ele estava desejando criar. E ele alcançou. E ele alcança. Ele disse que não acredita na lei da atração, porque eu acredito que no pensamento dele, a lei da atração é aquela lei da atração que algumas pessoas entendem que é você, vou imaginar uma casa, vou imaginar uma empresa milionária e vou ficar sentado aqui sem fazer nada. Eu acredito que seja esse o tipo de entendimento que ele tem, que é o que muitas pessoas têm. Mas se você quer realmente praticar a lei da atração, você tem que entender realmente como ela funciona. De forma real, aplicada no dia a dia. Todas as pessoas, se você observar aí, todas as pessoas que você consome, que seja aqui no YouTube ou em outra rede, que fala sobre a lei da atração e que teve sucesso aplicando a lei da atração, você pode observar que essa pessoa, ela trabalhou, ela entrou em ação para conquistar tudo que ela tem. Ela visualizou, ela sentiu, ela entrou em ação, ela mudou o seu padrão de pensamento, seu padrão emocional. Ela fez isso. Ela não só estava ali almejando, visualizando, fazendo processos de visualização e tudo, sem entrar em ação. Você pode mapear isso. Porque é assim que funciona. Então, se você tinha o entendimento que era somente visualizar que ia acontecer, você não precisa fazer nada, mude. Interioriza o conteúdo aqui desse vídeo. Se precisar, ouve esse vídeo novamente para entrar bem esse conteúdo, para ver o que você acha dele, para ele, né, para começar a colocar em prática, para que você consiga manifestar os seus desejos, os seus sonhos, a realidade que você escolhe viver.
Eu até anotei aqui também um ponto extra, mas eu já falei com vocês, que é sobre que justamente nessa questão do pensamento, de mudar o seu padrão de pensamento, mudar o seu padrão vibratório, que é emocional, porque é aquilo. A lei da atração é eletromagnética. Eletro é o pensamento, que vai, e o magnetismo que se conecta, o magnetismo é o que atrai, é o seu sentimento, é a sua vibração. Por isso você tem que trabalhar nessas duas questões aí, porque elas estão em conjunta, ok? Que é importante. E aqui a gente entra em várias. Se deixar, a gente vai ficar aqui conversando, falando sobre isso, vai desdobrando vários assuntos, ainda dentro da lei da atração, autoconhecimento, que tudo influencia e colabora para você conseguir utilizar ainda mais com força e com potência essa energia da lei da atração. Espero que você tenha gostado desse vídeo. Se ele foi contribuição para você, se inscreva aqui no canal para você acompanhar os próximos vídeos. Curte esse vídeo para eu saber que você gostou desse conteúdo. Deixa aqui nos comentários também indicação de assuntos, dúvidas que você tenha sobre algum assunto, seja lei da atração, seja autoconhecimento, para que eu possa trazer esse conhecimento aqui para vocês também em novos vídeos. Espero que vocês tenham gostado. Gratidão por terem ficado até aqui. Tchau, tchau e até o próximo vídeo.